Vidas negras importam. Genealogia, Débora Garcia. Às vezes me perguntam por que falo tanto da África. E lá, por que sinto tantas saudades e de lá nunca parti? Eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em genealogia, Débora Garcia. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E eu vou oferecer essa conversa para Maria Claudina Lourenço, Rogério Adriano Silvestre, Sérgio Alves, Sérgio Rosa e Tatiana Cristina Joaquim de Lima. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Eva Nardir. Eva, bem-vinda, minha querida. Muito obrigado pela sua gentileza, da sua presença. Bem-vinda. Eva, aquele clássico, liga seu microfone. Tá bom, desculpa. Imagina. Ah, boa noite, Plínio. Ó, Plínio, boa noite a todos que estiverem escutando, assistindo, né? Nos assistindo mais adiante. Então, é um prazer imenso estar aqui e poder refletir, poder nós conversarmos sobre esse assunto tão sério, tão polêmico, que a gente que é da cor, né? Sabe o quanto a gente passa todos os dias, a gente passa por alguma situação que a gente tem que ou se justificar, ou senão a gente tem que fingir que não está ouvindo, ou senão a gente acaba, né, interferindo, refletindo, mas enfim, que a gente que é negro, né? Tem todos os dias, eu acho que poucos dias que a gente não passa por uma situação né, de uma fala diferente, uma coisa assim. Então é muito bom a gente conversar sobre isso, e eu estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história. perfeito. Por gentileza, comece, se apresente, Eva. Por Sim. favor. Então, meu nome é Eva Nadira Silva, eu sou professora, compositora e escritora. Nasci e me criei em uma cidade de colonização italiana. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro em Pejuçara, na cidade de Pejuçara, ao noroeste do Rio Grande do Sul. E aqui é uma cidade de colonização italiana. Existia há muitos e muitos anos atrás um quilombo que foi resgatado na história, porque eu não cheguei a conhecer, né? Teve um quilombo que era de soldados que eles lutaram na Guerra dos Farrapos e tiveram, no final da guerra, um pedacinho de terra ali para ficarem, né? Um pedacinho não era tão pequeno, mas se calcula uns 200 hectares, mais ou menos, né? Aquele pedacinho que a gente sabe, não é um quilombo. E aos poucos, como eles não sabiam trabalhar na terra, eles aquela terra acabou ficando improdutiva, né? E nesse meio tempo chegaram os italianos, os colonizadores italianos, e se instalaram pertinho desse território. E aos poucos eles foram perdendo espaço, né? Eles foram trocando a velha história, aquela que a gente sabe que não foi só aqui, né? Trocando um porquinho por um pedacinho de terra, uma vaquinha leiteira, e foram trocando e foram acabando de donos. Como sou professora, eu conto sempre essa história, né? De donos, acabaram voltando à situação de escravos ou empregados, né? E eles não suportaram isso e acabaram indo embora da cidade, dessa cidade que eu moro. E nesse meio tempo veio meu pai de outra cidade, que é a cento e poucos quilômetros daqui, e se instalou aqui para poder, no corte de cana, que tinha muitos alambiques, cana, e ele gostava muito assim de plantações de milho, cana, milho, mandioca, essas coisas mais braçais, né? E ele veio ali e gostou do lugar, gostou do lugar.
Mas a gente passou por muita coisa, inclusive a nossa família passou na época por muitas situações de racismo, preconceito, até porque por essa situação dessa outra comunidade que estava aqui, né? E a gente passou por muita coisa, tanto que os meus irmãos, no início ali, quando eles eram jovens, eles não conseguiam, eles não eram aceitos nos bailes, porque aqui no sul tem muita gaita, muito baile, né? Então, eles não podiam entrar nos bailes porque eles eram barrados por simples fato de serem negros. Eles diziam, aqui os negros não entram. Até o meu irmão questionou e disse, mas como não vamos entrar? É que se vocês entrarem, os brancos podem sair. Vocês podem acabar, vocês podem acabar terminando com o baile, porque daí os brancos vão embora e vocês acabam e vão ficar só vocês dois. Só me dá uma licencinha que eu vou ter que botar o meu carregador aqui no computador, senão Ó, ele vai desligar. Tá bom? tá, então, peço desculpa pelo, pelo delay aqui. Não, Continue, Eva, por não. gentileza. Você estava Não, colocando desse racismo que vocês viveram, né? isso. E daí e só que o meu pai, então eles eram barrados nos bairros, daí o meu irmão não começou a não admitir que ele não poderia entrar, né, no baile. E então daí eles fizeram a proposta que ele poderia entrar, ele e a minha irmã, mas eles não poderiam dançar com brancos, somente com negros, que seriam eles dois no caso, né, o irmão e a irmã, os dois, o casal. Aí eles foram mais uns dois, três bailes na época e acharam um absurdo, né? Disseram, não, o que, que vamos fazer nós dois, os irmãos, dançando, e que graça tem num baile para dançar com a própria irmã, com o próprio irmão. Aí eles acabaram comprando um veículo, na época, trabalhando muito, conseguiram e iam para a cidade vizinha. Só que na cidade vizinha também tinha o baile só dos negros, e né, aquela bela história de que não se frequentava em baile de preto, não se frequentava o branco e assim por diante. Até dizem que o preto aceitava o branco, mas o branco não aceitava o preto, né? Daí, enfim. E eles foram indo e viveram com tudo aquilo. E a minha irmã, os meus irmãos, só para resumir, meu irmão, hoje em dia tem 74 anos, esse que sofreu esse tipo de racismo, e a minha irmã tem 71. E a minha irmã, principalmente ela não vive socialmente. Ela ficou com um trauma tão grande dessas situações, assim, ó, de ela bater na porta de alguém pedir emprego e para ela não tinha, daí chegava outra que pedia um emprego, o mesmo emprego, para o outro tinha. Ela conta que até de passar na rua, de quando vê tem burburinhos, gente falando, então ela tem um trauma assim bem grande que até hoje ela para ir no mercado, alguma coisa assim, quanto menos pessoas em horários, né, que tem menos pessoas, melhor. Então ela ficou bem traumatizada com isso, né, e bem abalada e isso mexeu emocionalmente com ela. E até E, hoje ela sofre as consequências. e as pessoas não imaginam, muitos negros inclusive, mas a maioria das pessoas, né? A branquitude não imagina quão grave é a vivência, né? Você viver esse racismo, você sofrer esse racismo, né? E aí a gente está falando de um pessoal que viveu na década de 50, né? Eles eram mocinhos assim na década de 50, 60, mais ou menos, onde você está falando, né? Uhum. E que eles não tinham todos esses impedimentos esse sofrimento que até agora temos em muitos outros E é lugares. um trauma, é uma coisa que carrega para o resto da vida, né? Aquela coisa assim, até se fosse no tempos de agora, teria que, né? Pode levar uma depressão, pode levar qualquer coisa. E se não E no levou, meu, né? E se não levou. porque se não, mas ela se tenta, isso é uma forma dela se resguardar, né? Dela não sair em público e coisa para não passar o que ela passou. Enfim, mas ali pelos a década de 80, em 81, eu comecei a frequentar a escola. E também eu era a única menina pretinha, né, da escola de mais ou menos 700 alunos. Aí o racismo era muito severo, era muita coisa. Era com o cabelo, era
com a cor da pele, era com... E ainda eu tinha a questão, né, de ser negra, né, a preta, pobre, né, e mulher. Então, é uma agravante, assim, um atrás do outro. Mas a minha mãe, ela era muito empoderada. A minha mãe era extremamente empoderada. Ela dizia assim, ó, você tem o direito de estar nessa escola que nem os outros. Várias vezes eu cheguei em casa chorando e a minha mãe dizia: não, você vai voltar para a escola, porque eu sempre gostei muito de caderno, de livro. Então eu não tinha livros infantis, mas eu tinha os cadernos antigos dos meus irmãos, aqueles livros didáticos. E eu sou a filha mais nova de 8 irmãos. Então, os meus irmãos tinha alguns, dois que estudavam e que tinham livros. Tinha uma prateleira assim pregada na parede que a mãe tinha. Em primeiro lugar, o estudo. Em primeiro lugar, ela queria que quem pudesse estudar, estudasse. Porque nós somos em 8, só que teve a questão de que 2 faleceram, até por falta também de condições, que eles tinham que ir para o hospital da cidade vizinha, não deu tempo e acabaram falecendo. E daí são 3 irmãos que não conseguiram estudar porque tinham que ficar em casa ajudando os pais, né? Tinha aquela velha história que tinham que parar de estudar para poder ajudar os pais. E a mãe disse: os 3 últimos eu faço questão que estude, se forme e que, tipo assim, mostre para a sociedade que vocês têm o valor que vocês merecem. E aí ela não me deixava eu desistir. Aí eu me formei com muita dificuldade, muito assim, ó, e com a ajuda de muitas pessoas. Eu posso dizer também assim, ó, que eu sempre dizia, que o meu pai sempre dizia, é uma cidade que nós enfrentamos racismo, mas teve muita acolhida. Teve muita gente assim que ajudou bastante a gente no que foi preciso, assim, desde a questão da alimentação, porque a gente era uma família de 8, né? Ajudaram bastante e nos acolheram. Então, essas famílias que acolheram nos proporcionaram coisas assim que a gente pudesse superar bastante aquela situação. E aí, eu, com a ajuda de familiares, de amigos, conhecidos, eu consegui me formar professora na cidade vizinha, Cruz Alta, que é a cidade vizinha. E aí, voltei para cá e disse: eu vou ter que passar no concurso para poder segurar meu espaço, meu lugar aqui e começar a ser professora da escola, que são só 2 escolas. Uma escola é uma cidade muito pequenininha. Aí eu sou professora há mais de 25 anos, eu já sou professora aqui. E eu, no final antes de eu me aposentar, em 2022, né, antes de eu sair desse círculo da educação, eu disse: eu vou ter que deixar alguma mensagem, vou ter que deixar alguma coisa de legado para essas crianças, principalmente. Porque eu vou te contar uma história assim, ó, que o nome do meu livro se chama Menina Pretinha, porque ele tem um significado, esse título. Porque quando eu estava te dizendo, né, que eu era a única menina pretinha em 700 alunos, e os meus irmãos eram os únicos meninos pretinhos, eram 2, e os outros eram bem mais claros que nós, uma menina, quando eu estava fazendo, a gente gostava muito de brincar de roda, gostava muito dessas brincadeiras de dar as mãos, uma menina chegou, quando eu fui dar a mão para ela, a menina disse: não, não, eu não vou dar a mão para ti porque eu não quero ficar pretinha que nem você. Ele tinha ainda a questão de que a cor era que pegava, né? Eu não podia passar a mão no cabelo de ninguém, porque achavam que a minha cor ia pegar, que ia ficar pretinha na pessoa, pegar a mão. E daí eu fui para casa chorando e disse para minha mãe: mãe, é verdade que se eu pegar na mão, eu tinha uns 7, 8 anos, né? É verdade, fui chorando, desesperada, e disse: mãe, é verdade que se eu pegar na mão da menininha, loirinha do olho azul, né? Ela vai ficar pretinha que nem eu? E a mãe deu uma risada, uma gargalhada e disse: não, mas imagina, tu é pretinha, porque o teu pai é pretinho, tua mãe é pretinha, os nossos parentes da outra cidade são pretinhos, como é que tu não ia ser pretinha? Diga para eles que essa cor que tu tem não pega, que é a cor da nossa família. E aí eu comecei a criar minha identidade como menina preta, como mulher, depois preta, e eu, numa sociedade em que só tinha brancos,
eu podia ter embranquecido, como muitos aconteceu, né? De assim, de querer ficar mais branca para poder justamente ser aceita naquele contexto. Mas eu disse assim, eu vou ter que firmar minha identidade aqui para poder sobreviver. Era a lei da sobrevivência. Ou eu me considerava preta e realmente me assumia naquele momento para estar naquele lugar e ocupar o meu espaço, ou eu desistia como muitos desistiram. Então eu dizia, sou preta sim, porque minha mãe é preta, porque minha mãe é preta, tu gosta de ficar comigo, seja bem-vindo, senão, sinto muito, sabe? Daí eu fui criando aquela identidade, aquela coisa, aquela força, e eu acho que é isso que me fez superar e sobreviver, digamos assim, naquele contexto. E é bem interessante isso, né, Eva? Porque é uma questão. É, quando que a gente não luta? A gente luta todo o tempo. E quando criança, Todo dia. tem que aprender todo o tempo. Segundo, desculpe a brincadeira. Hoje eu fico imaginando, seria muito legal se a gente pudesse passar a negritude para outras pessoas. É verdade, é verdade. Então, vou escurecer todo mundo e a gente. Ia pintar todo mundo, ia ficar todo mundo pintadinho. Exatamente. Seria interessante. Mas Sim, do outro lado, assim, muitos fizeram a gente pensar, o pessoal antes de nós, infelizmente, muitos deles, pensavam que essa cor negra era, pelas histórias da Bíblia, ela acaba sendo uma maldição. E ela não é uma maldição, né? Ela é, e a gente está transformando isso, ela é uma bênção. Ou, no mínimo, é com uma certeza. situação. Eu acho que é uma bênção, porque a gente acaba se unindo, acaba se entendendo, acaba se vendo em outras histórias. Eu não tive essa situação, mas eu tive essa situação. Eu fui o único pretinho na classe, não era o único pretinho na Sempre, escola. né? Né? Então, Uhum. isso tem, essa questão de ser proibido entrar nos bailes, acontecia aqui, Sim, né? esse aí é. Eu sei. Isso foi clássico, aconteceu com O tempo muito todo, né? o tempo todo, da gente não poder se ver, e principalmente essa luta, né? Porque a gente está conversando hoje e falando, tá, é legal você, muitos de nós ainda não se descobriu negro. E aí a gente percebeu, e você falou muito bem, não é só você se descobrir negro, porque, por exemplo, você, como eu, somos negros de pai e mãe. Então era fácil ter outra saída. Mas muitos negros de pai e mãe também, para a sua sanidade ou para a sua sobrevivência, ele embranquece por dentro nas suas atitudes. Uhum. E vem falar, não, para mim cor não importa. Não importa. Só se você for, né, daltônico, ou nem se for daltônico, não conseguir ver todas as cores. Cores importam sim, cor da pele importa sim. Né? E isso faz milhões de diferenças, isso tudo, assim. Mas aí você escreveu Menina Pretinha. Conte mais disso. Sim. Sim, daí eu pensei assim, como eu vou escrever de uma forma leve? Porque eu não queria sofrimento. Não precisa, eu não precisa estar na literatura uma sofrência, né? Um sofrimento de que aquela criança, além de estar de repente passando por aquilo, ainda vai ler uma coisa sofrida. Então eu tentei fazer da forma mais leve possível, colocando tudo que é de bonito no negro, na menina pretinha. Então, ela surgiu, esse livro, na verdade, surgiu como um poema numa coletânea. E eu participei de uma coletânea, e daí fui selecionada com o poema, né, da menina pretinha, e aí uma coletânea de cento e poucas mulheres, 145 mulheres, de uma organizadora, Sol Figueiredo, do Rio de Janeiro, e uma das minhas, acho que você conhece, não sei se você chega a conhecer, Sim, ela é ela maravilhosa. já gravou, já fez É, a uma Sol lá, é já, fantástica. com E certeza. eu participei das lives dela, e quando ela olhava para o poema, ela dizia: Ai, a menina pretinha chegou. Não, a nossa menina pretinha. E dela disse assim: um dia ela me chamou no privado e disse: Esse teu poema pode se transformar num livro infantil maravilhoso que vai ajudar muitas crianças. Então, primeiro, ele foi um poema na coletânea da Sol, na coletânea Mulheres Maravilhosas, Sonho Meu, em homenagem à dona Ivone Lara.
que ele foi lançado em 2021. Ele em primeiro foi aqui. Aí, nessa proposta, ela me fez, então, de transformar ele em livro, e daí conseguiu, fechamos um pacote com ela, com a editora ALB Campus, que ela organiza também, e daí ela também, junto com a impressão e tudo, veio a ilustradora, que é maravilhosa, porque ela era uma ilustração assim, ó, era só um poema escrito. E a Jenny Sanches, que é uma menina de 20 anos agora, ela tem, que também trabalha com que também trabalha com ilustrações, ela fez um vídeo para mim, da menina pretinha também, ela pegou a essência, e daí ela transformou num livro muito legal, muito colorido, todo colorido, gostoso de pegar, que as crianças cheiram e pegam, daí às vezes eles vêm, dão um retorno, né, das crianças com fotos e vídeos. É muito lindo e a gente fica encantado com esse retorno. E eu fiz para as crianças, porque é aqui nessa época que se forma a identidade. E essa época foi muito importante para mim. Esse fato que aconteceu comigo foi muito importante. Ou eu corria ou eu assumia, né? Então, a identidade negra eu achei fundamental de eu colocar, né, para as crianças. Eu não sei se você quer que eu conte, que eu fale? Como você quiser, não contar todo, por gentileza, mas falar Sim, uma parte, falar seus outros poemas, querida. sim. Então, Tá? Eu estou aqui me não, ele, deleitando. ele todo posso até falar bem rapidinho, porque ele é mais, como ele era um poema, ele ficou bem pequenininho, sabe? Ele ficou Como mais você quiser, ilustrações. será um prazer. Mas ele diz assim, ó: menina pretinha, que linda tu és, de pele sedosa, da cor do café. Com teu jeito dengoso, olhar carinhoso, dançando gostoso, o teu candomblé. Menina vaidosa que adora um espelho, que solta o cabelo com graça e com fé. Se ajeita e se pinta, está sempre bonita, e dança atrevida na ponta dos pés. Menina faceira, que é meiga e guerreira, herança de um povo que te fez assim. Encanta quem passa com a sua graça, deixando onde passa cheiro de jasmim. Teus olhos brilhantes parecem dois diamantes olhando para mim. E essa é a parte dos olhos brilhantes, dos sonhos, né, das sonhadoras, das meninas que não podem parar de sonhar nunca. Cheinhos de amor, ternura e esplendor quando passa por mim. Menina pretinha, que linda tu és. Levanta a cabeça e honra a tua raça. Balança as cadeiras, menina faceira, e dança ligeira nas pontas dos pés. Daí é um. Daí Parabéns, querida, parabéns. Que bacana, bacana. é, daí eu quis falar assim, de sonho, da escola, do cabelo, da religião. Então eu vou pegando todos os assuntos assim que dá para fazer assim uma leitura maravilhosa dele, né? Dele Nossa, que com certeza, tem né? um pouquinho de cada coisa, né? Que eu vivi, que eu presenciei, que eu acho importante que a criança como tenha para ela, assim, para poder criar sua identidade e poder se assumir negra, pretinha e que tenha valor e seja linda, que possa usar o cabelo como ela quiser, se olhar no espelho, se achar bonita, se enfeitar, toda essa Sim, questão aí. sim. Querida, eu vou pedir uma licença para você Sim, nesse pois momento não. para a gente fazer o nosso momento griot. Falar também de outra preta, falar também de outra griot, de uma preta, que é Débora Garcia. Débora Garcia, Uhum. isso é interessante ver que tem muito em comum. Débora Garcia, poeta, cantora, atriz,
gestora cultural e assistente social, formada pela Unesp, uma universidade estadual aqui de São Paulo. E desde a infância vive com sua família numa região ao sul de São Paulo chamada Itaquera, Zona Leste. Atua em várias associações e principalmente na região ali da Zona Leste, que também faz divisa com Suzano, né? Durante 8 anos, ela atuou no Centro de Referência da Assistência Social, que também é uma área que a gente trabalha muito, né? Ou vamos sendo professoras, ou vamos também ser assistente social, enfermeira. Então, a Débora ela tem esse trabalho muito legal. Ela participou de várias antologias, inclusive os Cadernos Negros, e ela é escritora, cantora, né? Como eu já falei, e idealizadora do Sarau das Pretas e que ela afirma que, para ela, levar o sarau até a periferia é uma forma de dialogar com as pessoas sobre os temas que dificilmente chegariam lá, como feminismo, empoderamento negro, que são recorrentes muito na obra da Débora. A autora também leva nesse sarau até escolas públicas, e é muito interessante quando ela faz todo esse trabalho. Aí dá spoiler de mim mesmo, é interessante que ela já participou aqui do programa e no final vou dar uma indicação para rever isso. E aí onde ela fala das suas histórias e principalmente das suas influências de outras escritoras negras, porque hoje Débora influencia o decano Carlos de Assunção. Nenhuma vez que eu o encontro ele não fala dessa da potência que é a Débora Garcia e ela ela fala dos seus livros, né? Então, a griot de hoje é Débora Garcia. Perfeito? E aquele pedido, né, para todas e todos, assine o canal, deixe os comentários, vamos lá conversar. E aí, Eva, queria perguntar alguma coisa. Como foi? Você até contou que é aposentada. Você lecionava o quê? Como que foi esse seu momento como professora? Eu, eu sou formada em magistério, né, que é de primeira a quarto ano. Aí depois que eu consegui meu emprego, né, eu consegui juntar conseguir pagar a mensalidade, como se diz, porque aqui não existe faculdade federal perto, né? Santa Maria, mais longe, eu acho que é 100 e poucos quilômetros. Então, ou você faz faculdade com bolsa de estudo, que é eu, no meu caso, fiz o FIES, né? Ou você banca, ou você tem bolsa, ou você não faz. Então, eu acabei tendo meu primeiro emprego, juntando 3 anos eu fiquei parada, depois eu fiz letras, português, Le- espanhol e literatura, que é o que me ajuda muito nos livros, nos poemas e coisa, né? Como eu já era encantada pelas letras, pelos poemas, e eu tenho que te dizer também que a parte do poema, quem me eu tive muita influência da minha mãe, que era benzedeira. A minha mãe, ela era dona de casa, mas eu até sou bastante comunicativa por causa disso, porque a casa era cheia sempre de gente, né? Que queriam benzer neném, e que benzer o dia todo, gente circulando e querendo benzer, e ela benzia com todo o amor e carinho, assim, ela tinha aquele prazer de ajudar e de fazer o bem, né? E como os versos, como o benzimento é através de versos e poemas, eu sempre digo que é ali que eu acho que eu peguei a coisa, porque eu gosto muito de verso, eu faço contos, crônicas e coisas, mas o verso me encanta, né? É ele que a rima, a questão brincar com as palavras, né? Isso é maravilhoso para mim. Tanto que várias letras dos meus poemas são musicadas. Até a letra do livro Menina Pretinha tem a música da Menina Pretinha e até foi dançado, coreografado pela Casa Afro aqui de Juí, da cidade vizinha. Até tenho que agradecer a o pessoal lá que me acolheu, né? E daí eles fizeram uma coreografia muito linda. E agora nós estamos transformando num vídeo também que vai ser lançado. Eu consegui ser aprovada no projeto do Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, e daí foi transformado num vídeo.
né? Então, as letras me encantam. E eu que eu posso trabalhar na escola com letras. Então, eu agora, atualmente, eu em 20 horas eu estou com licença prêmio, que vou me aposentar logo em seguida, em maio, em agosto. E com a outra do estado, eu vou ficar mais uns 4, 5 anos, mais ou menos, ali, que o estado do Rio Grande do Sul já não aposenta. Mas é bom, assim, que daí, nesse meio tempo, eu estou fazendo as minhas coisas, né? Estou tocando os meus projetos, não estou parando. Mas eu sou professora em anos iniciais, mas já dei aula de espanhol, português, literatura, de primeiro, eu posso, então, eu sou professora do prezinho, eu digo, até o ensino médio. Teve um ano em que eu, de manhã, eu dava aula para o pré, de tarde de quinta a sexto ano e de noite para o ensino médio. Então eu passava todo. E isso é uma experiência muito boa, é muito legal, porque tu tem até a forma de tu falar com um, falar com o outro, de tu abordar um assunto, de tu abordar outro, isso é muito legal, porque são vários níveis, né, de conhecimento e coisa. Não, Então, mas de um lado é assim, para o professor sobreviver, ele tem que dar sim, aula 3 períodos. E que hora que ele com estuda, né? certeza. Que hora que esse Muitos professor se anos, capacita, né? Muitos anos você fica dando aula em 3 períodos. 60 horas para sobreviver, para poder ter, né, conseguir pagar as contas, como se diz, né? Não, e Isso aí recordando que são 3 períodos que não estão no mesmo lugar. Então você tem um é tempo isso. de deslocamento, Não, com certeza, com né? certeza. Não, Uhum. então isso é uma questão muito importante para a gente pensar, né? Para a gente não é, parou. Aí, desculpa. Eu acho que passou desse momento da gente pensar e começar a modificar, né? É Porque ficar pensando, exatamente isso. Você estava falando que a Débora, né, Garcia, ela faz palestra, faz sim, conversa nas escolas. Eu também, eu fiz muita conversa, eu vou com meus livros, eu falo toda, até eu tenho um projeto montado com toda a minha história de vida, contando um pouquinho dessa trajetória aí, disso que eu te contei dos irmãos, isso e aquilo, de que até hoje a gente passa por algumas situações, e vou contando a história. Eu trabalho também, eu tenho umas bonequinhas que são a representação que der para as crianças também, né? Da menina pretinha. Aí tem a menina pretinha amarelinha, que é a do livro, e a menina pretinha, que é a bailarina. Então, o que eu puder chamar a atenção deles para o tema, para eles, tem uma bonequinha pretinha para eles, né? E daí a gente conversa, a gente reflete, eu coloco, porque eles ainda acham que é mimimi, eles ainda acham que a gente tem muitos que acham que, ai, sempre se queixando, ai, será que é isso mesmo? Aí eu quero te contar uma situação que eu passei hoje, até parece oba. que era para ser, porque eu ia fazer Uhum. ter a conversa contigo. Então eu juntei o valor da vida inteira trabalhando e consegui construir uma casa melhorzinha do que eu tinha antes, né? Aí hoje bateu na porta cedo um vendedor eles vendiam caqui de baldinho, aqueles caqui, não sei se vocês é caqui, aquelas frutas. Sim, Aí temos que bateu na aqui. porta, Tá. eu abri e ele disse: a senhora gostaria de comprar um caqui, não sei o quê? Aí eu disse assim: não, não, senhor, hoje eu não vou conseguir comprar. Daí ele olhou assim para dentro da casa e disse assim: mas é a patroa? Será que a patroa não Ah, compra? Será? E o pior é que ele era da mesma cor que eu, né? Aí uhum, ele olhou, procurou assim e disse: tá, senhora, a senhora não compra? Será que a patroa não compra? E eu disse: meu querido, a patroa sou eu eu. sou eu. E daí ele disse, ah tá, ficou todo envergonhado, pegou os baldinhos dele e você foi. Mas justamente assim, quando a gente menos espera, acontece uma situação assim, né? É Então, aquilo que a gente está falando, você só está corroborando que a luta é o dia inteiro, a gente tem que ficar atento todo momento e que tem fogo isso, amigo mesmo tem. Pior é o fogo amigo, né? E isso aí. ele deve ter ficado mal de ter pensado isso, Sim, tarará, imagina, ele porque, ficou todo, né? E todo você, constrangido, né? né? Então, então essa, é isso. E é legal esse trabalho seu que você faz Só para mudar esse comportamento, mudar esse isso aí. pensar, né? Mudar esse E pensar assim. Porque ele poderia mesmo trocar, mesmo que assim, ó, ser mais cuidadoso. E aí, não tem mais ninguém?
e Isso queira aí. comprar, perfeito, ótimo, tá, né? Ah, Achar que mas é porque essa história sua, isso que é louco, infelizmente é um clássico, acaba sendo um clássico, né? A Patroa Está é um clássico, né? sim, Mas que mas dói cada vez que faz isso. eu digo, mas meu Deus, será que eu tenho que passar de novo por isso? Será que quer dizer que então, por ser preto, não pode ter uma casinha melhor, um carrinho Não, melhor? não, Aconteceu alguma coisa? O que e até os aconteceu? nossos, né? Até os nossos fazendo esse eh, embranquecimento. Isso é brabeira, isso é muito brabeira mesmo. Isso é E muito. assim, ó, e eu incentivo as crianças, é o estudo, é o conhecimento, é a educação que vai mudar, né? Se mudou para nós, vai ser através disso que se muda. Só que a gente vê muito comodismo, né? É uma judiaria, a gente, às vezes, assim, eu dou aula para o ensino médio, tu vai no terceiro ano do ensino médio, o que que tu pretende? Assim, chegando nos últimos meses para finalizar. Pois é, eu vou ver, quem sabe, vou pensando lá com o pai, mas eu acho que eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, mas daí eu digo, mas é um cursinho técnico, porque aqui tem umas escolas técnicas, né? Um cursinho técnico para se aperfeiçoar. Pois é, eu vou ver, mas é de noite, é de dia, de manhã, não sei o quê. Ainda está aquela mal vontade de querer ir para frente, de querer lutar pelas coisas, de persistir, né? É, Ainda né? a gente está esbarrando, e é do nosso povo negro, do nosso povo que deveria estar com sangue no olho, como se diz, para vencer, para É. lutar, para poder conquistar seu espaço, né? E Mas tá. você melhor do que eu, a gente sabe, né? Que tem hora que dá uma esmorecida. E tem alguns de Sim. nós que esmorece mesmo. E aí É. tudo é difícil. Ah, tem que E, pôr sapato, ah, tem que pôr roupa, tudo é impedimento. Tudo é impedimento, assim. e a E isso é, família. E, e quando a família, a minha família colocou o estudo em primeiro lugar, é isso, eu tenho certeza absoluta que foi isso que nos salvou, né? Os três últimos. Porque se ela tivesse, tinha trabalho de tarde, tinha um irmão meu que ele estudava de manhã, estudava de tarde e as pessoas iam procurar para fazer as tal das roçadas, né? Daí, quanto mais pessoas, mutirão, iam, e a mãe dizia: Ó, esse, que eram seis, né? Esse, tu pode ficar o dia inteiro, mas esse, aquele, é até meio-dia, 11h30 eu quero ele na porta da minha casa, porque ele tem que estudar. Se ele continuar na roça, ele não vai ser nada na vida. Ele vai pegar ele, 11h30 daí, e se não trouxer hoje, outro dia não vai. E daí, 11 e pouco, 11h15, ela preparava o almoço, 11h30, chegava o pessoal com os três, né? Que fosse só os três, eles traziam. Então, ela colocou como meta, como prioridade coisas que a gente vê que em outras famílias não existem, né? Então, qualquer exatamente. coisa é mais importante, né? Então, daí, claro que a criança também não vai ter aquele amor, não vai achar aquilo importante, não vai ser prioridade na vida dela, né? É. Isso é Então, brabeira. isso. É brabeira. Kira, eu vou pedir, porque depois quando a gente voltar, quero falar das suas composições, né? Ah, sim. Por favor. E Sim. agora, né, aquela história, a gente pedir, né, para que todos e todas Uhum. assinem o canal, deixem seus comentários, mas principalmente agora, nesse momento, dessa questão, né, o motivo que a gente está aqui, esse momento Estante Preta. E aí, no primeiro livro que nós vamos destacar é Saberes no Pé de Tambu, do Antônio Filigênio de Paula, Malê Editora. Essa expressão, saberes do pé do tambu, que dá título ao livro, faz referência aos aprendizados que adquirimos, né, que adquire-se com as pessoas mais velhas na tradição Carimbá. O pé do tambu é onde se guarda o conhecimento ancestral, que atravessa gerações, desde o continente africano, né, onde nós somos sequestrados, até a chegada aqui no Brasil, que até os dias de hoje. Por meio desses saberes no pé do bambu, são apresentados modos de ser, de estar, que estão presentes em Caiuma, dança, rito da umbigada, cultivada e celebrada pelo afro-paulista do Médio Tietê. Muita gente falando o afro-caipira. Uma herança banto do interior de São Paulo, que permitiu a vida dessas pessoas, mesmo sob o jugo da escravidão.
Com esses saberes, é possível estabelecer um sentido comunitário da existência que amplia a noção de ser o outro. Saberes no Pé do Tambu, Antônio Filigeno de Paula, Malê Editora. Um outro livro é Empoderadas Narrativas Incontidas no Audiovisual Brasileiro. Esse foi organizado por Renata Martins, da editora Orale Lituras. Essa publicação ela reúne ensaios, entrevistas e artigos de mulheres negras profissionais do cinema de diversas gerações. São mais ou menos 35 três expressam de a história, a inexistência, a resistência, a ausência e a presença de mulheres negras no cinema brasileiro. Essa publicação ela integra a websérie, é uma integra de uma websérie e é um resultado do segundo encontro nacional Empoderadas Mulheres Brasileiras no Audiovisual. Empoderadas Narrativas Incontidas do Audiovisual Brasileiro, Oralitura. E, por fim, uma poesia, livro de poesia, né? Esse, muito interessante, Firminas em Fuga, Literatura Negra, Feminina e Poesia. Esse livro é vestígio, né, como disse Denise Caraçosa. Um conjunto de fotogramas em preto e branco, palavras repetidas em linguagem assim nem tão poética. Poesia não as reconhece, os poetas também não as reconhecerão, porque a linhagem e sistema trafica mordaças em si. Esse livro é muito importante. O valor dele, a venda dele, é direcionado ao Prêmio Literário Abolicionista Maria Firmina dos Reis. E, né, ele é levado, né, para parte disso que é arrecadado, me desculpe, é oferecido para as mulheres sentenciadas e encarceradas do Conjunto Penal Feminino da Bahia. E é isso que é importante, esses livros, essas leituras, como que fazem as diferenças, né? E aí, por gentileza, assine o canal, deixe suas perguntas. Então, Débora, perdão. Então, Eva, por gentileza, me conte. E essa faceta de cantora e compositora, me perdoe. Olha, cantora não sou muito, porque estou tentando, mas compor eu gosto. Gosto muito de compor. Sim, E vem na minha cabeça, assim, as músicas. Às vezes é só a letra, às vezes é só a letra, às vezes já vem a música, assim. E uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que eu quero mais adiante, é tocar violão, essas coisas, sabe? Não consegui tirar o tempo ainda, que me ajudaria muito na hora que eu estou compondo ter um instrumento musical. não, Mas aí, isso é muito interessante, assim, e é isso, né? Essa faceta negra que a gente faz, a gente poder fazer todas essas coisas, estar em todas essas coisas, e que essa vontade de se expressar não cabe em muitos papéis, não cabe em muitas melodias, cabe em várias situações, né? isso aí. Muito, Eu tenho uma música lançada no meu canal, só que daí no meu canal é Eva Nadir da Silva, daí tem um Lubenou, tem outra, mas é Eva Nadir da Silva, já acho. tá, E outra é o perfeito. da menina Eva Nadir da Silva já, e que se chama No Fundo do Peito. O nome da música é mais romântica, assim. E daí tem a música da Menina Pretinha também, que tá lá e que agora eu tô. Porque foi no ano passado que a gente conseguiu transformar ela em música. Daí agora que ela tá começando a rodar agora no início desse ano. Daí eu tô para botar nas plataformas que ainda não estão, mas quando tiver disponibilizado, quem quiser usar, quem quiser escutar, quem quiser utilizar em algum evento, alguma coisa, está à disposição. Sim, sim, sim. Dando os créditos, isso que é sempre importante. Sim, sim, os créditos, com certeza. Sempre dando os créditos. E aí eu vou deixar aqui também no nosso comentário o canal, o seu canal, para as pessoas também irem ver Isso. perfeito Não, ótimo. e Uhum. irem lá prestigiar. E é aquele mesmo pedido que eu faço para mim assim: assine meu canal, assine o canal da Eva, Isso. assine o Uhum. canal do Preto, porque tem muitas questões, muitas.
questões que é importante, a gente tá trazendo, está falando. Então, quanto mais as pessoas assinarem, divulgarem, mais pessoas vão assistir, né? Com- Vão conhecer. Até ontem, né? Ontem muitos de nós não conhecíamos Eva Nadir, hoje estamos É, conhecendo, é, né? Sabendo dessa sim, história, sabendo desses escritos, podendo acompanhar e ver como próximo a gente está. Isso é bem interessante, bem interessante. Querida, é, fale, por favor. não, eu só queria te dizer que a história da Menina Pretinha está na sua terceira edição. Já foram vendidos 600 livros, estou muito orgulhosa. Aí a primeira em 2022, a segunda em 2023, um por ano. E a terceira chegou agora em 2024. E até quem quiser adquirir o livro, eu mando pelo correio pelo Brasil inteiro, porque eu não estou com plataforma, porque é bem complicado até da gente tem que ficar o livro lá físico, e daí é difícil a venda, então eu estou fazendo a venda eu mesmo, né? Mas Não, é é entrar em contato que em 15 dias ela chega onde tiver que chegar, né? Já mandei para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, já tive várias. E o físico é o melhor, né? Como eu estava te dizendo antes, né? Tendo o livro, eu participei também, fiz o prefácio essa escritora aqui, ó, ela é Sonoridade Adinkra. O nome dela é Marielda Medeiros. Ela hum, é do movimento negro, ela também está na coletânea da Sol. Ela é de Pelotas. Foi ela que veio fazer, ela vinha fazer falas aqui perto na minha cidade. Eu dizia, pelo amor de Deus, eu preciso de um material para trabalhar na minha cidade, que eu sou a única que puxa esse assunto, que vou fazer palestra, e ela me ajudava, e fiquei uma grande amiga minha. E daí, quando ela foi lançar o livro dela, ela me convidou para fazer o prefácio do livro. E o livro é todo sobre poemas africanos, e no final ele tem todos os símbolos adinkras, e que cada um tem o seu significado, né? Daí tem símbolos de humanidade. Ela até tatuou no corpo dela vários símbolos. É muito interessante a caminhada dela como no movimento negro da Marielle. E ela me convidou, e daí aqui eu tô eu fiz o prefácio. Então aqui estou eu como fiz o prefaciadora. prefaciadora. E aqui também uma colega também, que nós nos conhecemos na coletânea, também me pediu para fazer o prefácio de outra obra. Então, eu estou sempre assim com poemas, e participando, fazendo o prefácio, participando dos poemas. E daí ela é de Catu, na Bahia. E nós não nos conhecemos pessoalmente, a Marialda eu conheço, mas ela é uma grande amiga de mais de 2 anos, e só virtual, uma amiga virtual, que a gente se conhece pela coletânea. Por isso que é muito interessante essa união dos escritores, em que um vai indicando o outro, um vai conhecendo o trabalho do outro. Ela trabalha com o meu livro lá, e eu trabalho com o livro dela aqui. Imagina a distância que nós somos uma da outra, né? E daí, então, eu fiz o prefácio dela também, e isso divulgou muito o meu trabalho lá na Bahia, aqui também, daí, né, tô junto com ela. Aí eu participo de coletâneas da Sol, várias coletâneas, ó, Mulheres Campistas, aí eu tô com um poema aqui também, Que da legal. mulher. Eu adoro coletânea, é uma forma muito legal, assim, até para as pessoas que querem começar a escrever. Eu não quero escrever, não consigo escrever um livro. Mas se você escrevendo numa coletânea em que uma página seja tua, já é muito legal, porque a divulgação é muito grande, e outra que você também pertence daí a uma comunidade, né? E aquela comunidade vai se vão se unindo, vão se integrando e vão se trocando. Então, tudo isso que eu consegui foi através dessa coletânea da Sol, né? Então, fui Com conhecendo as pessoas, certeza. fazendo conexões, como a gente diz. Querida, E eu vi uma coisa amarela aí que quer dizer que você marcou. Gostaria que você lesse esse poema aí, por favor. assim, eu marquei vários.
Então eu vou ler um poema que é bem significativo para mim, que eu fiz no baú da vovó, que é da minha avó, que eu nem conheci, só que a minha mãe falava muito dela, porque ela também, como a minha mãe era muito positiva, muito empoderada, assim a minha avó também era, então ela é consequência da avó, né? Então ela sempre falava. E daí a Sol fez uma coletânea que disse que era só para falar das avós. Daí eu pensei, mas como eu vou falar da minha avó se eu nunca conheci nenhuma nem outra? Mas eu tenho uma memória muito presente dela, eu disse. Então eu vou fazer um poema em homenagem a ela, mesmo sem conhecê-la. Então eu vou ler para vocês esse poema da vovó. Se chama Minha Vovó Querida. Ouvi falar com amor e com carinho de uma pessoa muito querida que trilhou o seu caminho. O nome dela era Cidina. Mulher forte e destemida, de pulso firme e guerreiro. Muita gente ela curou com o dom de benzedeira. Era alegre e extrovertida, brincalhona e feliz. Cantar para as crianças era o que ela sempre quis. Com muita luta e ardor, os seus filhos ela criou. Com muita honra e valor, pela escravidão ela passou. Se hoje estou aqui sempre de cabeça erguida, agradeça a herança que deixou de mulheres aguerridas. Mesmo não lhe conhecendo, só ouvindo falar da senhora, é o orgulho da nossa família, faz parte da nossa história. Obrigada, vovó querida, por tudo que nos ensinou, através das lutas que a senhora enfrentou. Daí esse é um poema que eu fiz para ela, em homenagem a ela. Que legal. Parabéns, querida. Parabéns. Você estava apresentando suas contribuições. Continue, por favor. Não, daí e várias coletâneas, então a gente tem, e eu queria dizer assim também que a internet agora, esses meios de comunicação, está aproximando muita gente através dos livros. Esse livro, a ilustração dele, eu conversei com a Jenny só com a menina, só pelo WhatsApp. Daí ela me mandava, eu mandava para ela, ela dizia, não, é assim, não, eu quero um lacinho no cabelo. Daí, em 2 minutinhos, ela me mandava, é assim, então vou salvar aqui. Então a gente fez um livro todo inteirinho, só só através da comunicação, através de internet, assim, de meios, né, que não precisava ser presencial. E tem dessas, eu digo para os meus alunos, vocês têm tudo na mão, né? Curso online, vocês podem se comunicar com pessoas do outro lado do mundo e mesmo assim só pegam o celular para jogar joguinho, às vezes alguns, né? E assistir, maratonar série, como dizem, né? E isso e aquilo. Então, é, é maravilhoso. Eu me encantei, porque meu tempo era só lápis, caneta, caderno e mais nada, né? Tu digitar, tu E, tá, e carta né? televisão, né? Carta e E televisão. ainda com a televisão, né? Que nem não tinha nem o Uhum. que, né? Nem se Exatamente. enxergava direito, nem se enxergava direito. Agora, se tu tá conversando, tu pode gravar tudo. A gravação me ajuda muito nas minhas músicas também. Eu tô lá com um sonzinho assim na cabeça, eu vou lá, gravo. Então, usar as ferramentas, usar os instrumentos que a gente tem ao nosso favor, né? E não Exatamente. simplesmente Sair dessa questão, não ser escravizado por ele, não o servir, mas que eles nos sirvam, né? isso aí, Eles que nos sirvam, né? Assim, para você gravar a memória, gravar uma ideia, você manda um WhatsApp para você. com certeza. Querida, continue, Sim. por favor. Não, outra coisa, eu digo, usar o tempo. Essa minha colega fez, ó, poetizando a vida na pandemia. Tudo que ela viu na pandemia, ela fez um livro e faz muito sucesso. Outra coisa, boa parte das minhas coisas eu fiz também na pandemia. Esse aqui, como estava. Foi na pandemia que começaram as lives online, né? Também foi uma forma da gente se comunicar e não ficar ali parado esperando a vida passar ou a morte chegar, como diz outro que tava com o vídeo ali, né? Aquele terror que aterrorizou todos nós, né? Sim. Então, usar o tempo a nosso favor, as ferramentas a nosso favor e, e adiante. Como eu digo, né? O Notas aqui, ele nasceu na pandemia, né? Agosto.
Né? Também. Durante a Ai, que legal. pandemia, tá, vamos fazer assim. Beleza, então vamos lá. Pedir uma licença, a gente já está nesses nossos momentos finais. E aquela Sim. sugestão que nós aqui no canal, para quem não assistiu, né, para quem assistiu, é Débora Garcia. Tá aqui, tá aí no link, junto com outra também, para você chegar lá. E lembrar que essa conversa que nós tivemos com a Eva Nadir, né, ela ela oferecemos para várias pessoas, vários pretos, várias pretas, mas para Maria Claudina Lourenço, Rogério Adriano Silvestre, todo mundo de nome longo, de quem tem nome pequeno aqui? Sérgio Alves, Sérgio Rosa e a Tatiane Cristina Joaquim de Lima. Né? E é isso, querida. Eu agradeço imensamente sua gentileza, sua Eu que agradeço. e principalmente assim essa sua generosidade de multiplicar essa história. E que, como eu falei, né, que não é minha história, mas não é minha história, não é a nossa história, é a nossa história, né, e de pretos e pretas de vários lugares, né, e a gente está falando com pretos do Rio Grande do Sul, que é bem importante, que é também, você melhor que eu sabe, que é quebrar essa ideia que a gente tem, que, num preto, né, que as coisas tão, E, tão escurecendo, né, e eu acho que e talvez, assim, infelizmente, o Rio Grande do Sul é o estado, é um dos estados mais racistas, né? sim. Do Brasil. A É, gente um dos sabe. estados, e não em É, todos, né? E é bem todos, complicado. né? E todos têm sua cota de racismo, têm sua prática desse racismo estrutural, e não se E, percebe o quanto faz sofrer. Bom, e até nós nos permitirmos, que às vezes a gente como preto acha, colocaram tanta coisa na nossa cabeça, na verdade, que na hora que a gente vai querer vencer, às vezes a gente acha que a gente não é merecedor, é, o que, né? Tem tudo isso, é tanto tabu, é tanto tabu, é tanta coisa assim que não tem explicação. E que é nós que temos que ajudar essas pessoas a se esclarecerem e a trilhar um caminho diferente do que foi, né, exatamente, exatamente. predestinado, que achavam que era predestinado para nós. A gente pode fazer a diferença, a gente pode mudar. Queremos ver mais médicos negros, mais, eu sempre digo para os alunos, né, mais advogados, que isso ajuda muito, né, muito, muito, muito. Ah, Não parece, mas é o que mas precisa para políticos negros, mas governadores negros, né? Com esse olhar, mas governadores criados com esse olhar, né? Criado com esse olhar, porque não é mais o bastante ser negro, é praticar esse ser negro, é estar preocupado com os outros, entender os outros, entender essas outras situações. E nunca ficar minorando que não é mais hora de procurar os culpados. Que hora que é para procurar os culpados? Quando coisa acontece. Né? Exato, é essa hora de saber dos culpados. Né? Então é esse cuidado. Querida, muito obrigado mesmo. isso. Um prazer imenso estar aqui. E eu gostaria de contatos também de outras escritoras negras, se puder me passar. Gostaria muito de fazer contato para a gente trocar uma ideia, para a gente fazer mais coisas. É a minha primeira obra, sim, mas eu pretendo fazer outras. Eu pretendo escrever a história do meu pai, que o meu pai faleceu com 109 anos, há 2 anos atrás só, e Opa! que ele tem uma história assim fantástica. E eu até gravei vídeos dele, coisa, para poder ficar com a memória, né, viva dele. E essa eu disse assim, é uma missão que eu tenho, que é gravar, escrever a história da minha família, a história dele, que é uma história muito bonita e que o que está registrado, o que está escrito, não se apaga, né? Aí é tudo mais. Não, conta Uhum. comigo, já eu conto, já estou interessado, hein? Já estou É. interessado, E, já pensa até e assim, a gente vai lançar o selo Notas de Escurecimento, quem sabe a gente arranja para sair com o selo Notas de Escurecimento, já estou dando um spoiler aí. Maravilhoso. E eu tô com um projeto também, que quem quiser seguir o meu canal, meu perfil, mas que é assim, ó, como a minha história se transformou no livro, eu tô fazendo um projeto de transformar histórias em livros.
quem gostaria de transformar a sua história de uma forma bonita, de uma forma legal, de uma forma leve, porque eu disse assim, uma forma leve, eu estou fazendo um projeto para fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que o que está escrito não se perde. Muito Então, eu legal. lembro assim as histórias da minha mãe maravilhosas, mas aquelas que eu não escrevi, aquelas que eu não gravei, saíram, foram ao vento, né? Então, o que está escrito não se perde, está ali e pode ser todo mundo lê e pode servir de inspiração para outras pessoas também. Muito legal, Nadir. O que está escrito não se perde. É O que isso está aí. escrito não se perde. Nós somos escritoras e escritores, o que está escrito não se perde. Querida, muito Isso obrigado. aí. Agradeço mesmo. Obrigada, agradeço de coração, muito obrigada. Prazer em te conhecer também. Também, E querida. tudo de Muito obrigado, querida. Até. Tchau para bom. todos.